Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já digo para você que seria bem interessante se você clicasse no link que está na descrição do vídeo para assistir ao sermão completo. E se você desejar estar aqui para perguntar aqui pessoalmente, fazer a sua pergunta para o pregador, você pode também estar na descrição também do vídeo. E não esqueça que você pode fazer as suas perguntas online também. E hoje nós temos aqui o pastor Rafael. O pastor, ele é daqui também, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. Temos também aqui o Hermes Jardim, ele é membro aqui da Igreja do Juvevê e também meu esposo. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. E pastor, nós já temos aí as perguntas. Tudo certo? Podemos começar? Adiante. Ótimo. A primeira pergunta que nós temos aqui é: muita gente tem medo do Apocalipse. O livro do Apocalipse é para trazer medo ou conforto? As duas coisas. À primeira vista, quando você lê assim, você se surpreende, é assustador, né? Mas sem contexto, né? Quando você lê sem contexto. Quando você estuda a Bíblia, começa do Gênesis e vai em direção ao Apocalipse, então você vai pegando o conhecimento necessário para você chegar no Apocalipse e entender que, na verdade, é o Evangelho da Esperança. Para aquele que teme ao Senhor, para aquele que ama a Deus, o livro de Apocalipse é a promessa de que o sofrimento vai acabar, que tem um fim. Mas agora, aquele que não ama Deus, que faz o que é incorreto e olha para o livro de Apocalipse, se assusta, porque ele vê o destino dele diante dele e é assustador. Então é um livro que é que nem a Bíblia diz, é uma faca de dois gumes. Corta dos dois lados, né? Então, para aquele que ama a Deus, é um livro de esperança, porque você vê o final das coisas e é bom. Mas para aquele que não ama Deus, que se afasta de Deus e faz o que é incorreto, é a justiça de Deus sobre ele. E o que ele vê ali é o final. Então, por isso eu digo que é as duas coisas. Sim. E a segunda pergunta aqui que nós temos é: o mundo cristão, na sua quase totalidade, ensina que a lei de Deus foi abolida. Com isso, percebo que Deus foi severo demais com os do Antigo Testamento e amoroso com os do Novo Testamento. Deus realmente agiu dessa maneira, facilitando ao abolir a sua lei? Olha, a percepção é uma coisa perigosa, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela está bem, mas por dentro ela está destruída, né? Então é questão de percepção. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus falava de formas indiretas, né? Através dos profetas. Então, as pessoas conheciam de Deus o que elas ouviam falar. Quando Jesus veio, então, não tinha essas intermediações, né? As pessoas viram quem era Deus mesmo, né? Jesus mesmo. E a gente sabe que o caráter de Deus é amor, né? O Antigo Testamento parece que Deus é mais severo. A gente tem essa impressão, mas não é realidade. Nós vemos a misericórdia de Deus se estendendo sobre Nínive por 300 anos. Né? Quando Jonas é enviado para lá, olha só a mensagem interessante. Era para destruir a cidade, mas era uma mensagem de destruição, parecida ao Apocalipse, né? Era para destruir a cidade, só que se as pessoas não se arrependessem. Essa era a condição. Se eles não mudassem de atitude, a cidade seria destruída. O que aconteceu? Todos mudaram de atitude, a cidade não foi destruída, eles fizeram caso da palavra de Deus. Então, por 300 anos, quantas gerações passaram? Não sei, umas 5, 6 gerações, foram salvas da morte por causa da decisão daquela geração. Entendeu? Então, por um lado, tem isso. E o outro é que, em si, não é que a lei de Deus foi abolida, porque nós vimos que o Evangelho é eterno. O livro de Tiago, né, mostra que Deus não tem mudança nem sombra de variação. Então o que ele fala, ele não volta atrás. É mais ou menos uma lei de Médio Pérsia, né?
Então, a gente tem essa impressão que Jesus é um Deus mais amoroso que o Deus do Antigo Testamento. Parece que existe uma diferença entre os mesmos, mas na verdade é o mesmo. Porque a revelação máxima do amor de Deus foi Jesus. Né? O amor dele já existia, sempre existiu. A promessa que foi dada, né, para Adão e Eva, que o dia que eles comessem do fruto da árvore, eles morreriam. Eles morreram? Não, a misericórdia entrou em ação. Né? Naquele dia foi mostrado o amor de Deus, porque um cordeiro que simbolizava o Filho de Deus, que substituiria Adão e Eva e toda a humanidade, foi oferecido em sacrifício ali. Então o amor de Deus foi demonstrado ali. Então, do início ao fim da Bíblia, nós vemos de diferentes formas, com intensidade aqui, um pouco mais ali, mas nós vemos o amor de Deus. Não é outro Deus, não é um Deus injusto no passado, justo no presente, ou muito rígido no passado, muito liberal no presente. Não existe tal coisa. É o mesmo Deus. Ok. Hermes, qual a sua pergunta? Pastor, aqui em João 10:16, eu leio assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu gostaria de saber se há salvação em Babilônia. Porque senão não existiria aquele chamado que eu li durante o sermão, né? Apocalipse fala, sai dela, povo meu. Ou seja, dentro dessa confusão de religiões, dessa confusão de ensinos que, em sua grande maioria, não tem origem bíblica, existem pessoas sinceras. E dentro do conhecimento que elas alcançaram, elas são fiéis. Deus olha isso. Deus olha isso. Deus sabe que se uma pessoa que é devota, sei lá, de algum santo, é fiel no que ela faz, ele sabe que se ela chegasse a conhecer a verdade, ou chegar a conhecer a verdade, de que sobre a intercessão e tudo isso, que é só Cristo é o intermediador entre Deus e os homens, então ele sabe que a pessoa seria completamente fiel a Deus. Então ele sabe do coração, ele sabe das intenções. Então aquele que leu o meu coração, leu o teu, também leu o deles. Né? Então existe salvação dentro de Babilônia? Aí é uma pergunta que a gente pode ser mais cuidadoso na resposta, né? Porque o convite é para sair dela, né? Para que a gente não seja mais participante dos pecados dela, das pragas, etc. Então a gente precisa sair. Existe salvação para todos que estão lá? Existe, mas é necessário um passo. Sai dela, povo meu. Que seria a decisão, né? Essa decisão, muito bem. Pastor, qual é a essência do sermão? Olha, essa mensagem, ela não é uma mensagem fácil de se pregar nem de se ouvir, né? É a última mensagem divina e tem a ver com mentiras que foram ensinadas como se fossem verdades. Muita gente viveu debaixo de uma mentira por muito tempo, e diferentes tipos de mentira, né? E bem no final das contas, assim, quando a pessoa descobre, é frustrante, é desalentador. Parece que tiram o chão, a proteção que você tem ao redor, parece que a tua fé se desaba. É mais ou menos o que eu mencionei, né? Comparando como um tapa na cara e deixa as marcas, né? Muito dolorido e marca, e não é algo legal. Então, a verdade em si, ela é para libertar. Então, às vezes ela pode chegar de forma dura, pode ser interpretada dessa forma. Ela pode soar dolorosa, mas na verdade ela é libertadora, né? Então, acho que a gente deveria pedir para Deus que Ele nos revele mais verdades, para que nós nos libertemos mais de enganos, e que no final das contas a gente tenha certeza de que a gente está fazendo a vontade de Deus porque é a verdade, né? E eu penso que nós, como cristãos, que conhecemos a verdade de Deus, a mensagem que é contida nesse livro, temos uma missão de pregar ela. E as pessoas que ouvem são convidadas a sair do engano, a abandonar, deixar o engano para trás. O engano não necessariamente tem nome de uma igreja, né? O engano pode ser em qualquer lugar. Né? A sair da onde
se ensina o engano, onde se perpetua o engano, ou onde se motiva o engano, inclusive, e ir para a verdade. Esse ir para a verdade é o sai dela, povo meu, né? Então, existem esses dois convites. Convite a nós que temos essa mensagem dos 3 anjos que pregar. Nós precisamos anunciar essa mensagem, não podemos ficar calados. Nosso papel é denunciar os enganos de Satanás. Esse é o nosso papel. E como movimento profético, né? Movimento adventista profético. E o segundo é que as pessoas que ouvem, né? As pessoas que ouviram o sermão de hoje, alguns ali se surpreenderam com coisas que nunca na vida ouviram. Então, essas pessoas são convidadas a sair do engano e a ir à verdade, né? Então, essa é a dupla mensagem de hoje. Perfeito, pastor. Nós agradecemos muito a participação de vocês e, para encerrar, o pastor pode fazer a oração? Santo Deus, nós agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir a Tua Palavra todos os dias, conhecer-Te de maneira cada vez mais profunda, e que o Senhor se tornou o nosso amigo. Obrigado, Senhor, por demonstrar o Teu amor, enviando o Teu Filho Jesus, salvando-nos, Senhor, do pecado e da culpa e da condenação. Obrigado também, Senhor, porque vemos diante de nós verdades que esclarecem a nossa vida, que dissipam todo o erro, todo o engano e nos libertam. Continua, Senhor, trabalhando em nós, preparando-nos para viver a vida eterna, mas também usa-nos, Senhor, como instrumentos para passar a verdade adiante. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos. Mas também oramos pelas pessoas que ouvem a verdade e podem se sentir assustadas ou temer. Senhor, dá o Teu Santo Espírito a cada um deles, que eles se sintam revigorados pela Tua presença e Teu Espírito, Senhor, trabalhe neles. Nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.